Eu louvo a Deus, eu queria colocar algumas coisas iniciais para os irmãos e eu vou tentar ao máximo focar naquilo que eu coloquei na apresentação, para que a gente não divague, para que a gente é corrido comigo, né? Os irmãos que estão aqui sabem que às vezes eu começo a falar coisas assim, eu estou me tornando cada vez mais criterioso nesse assunto. Alguns, quando estourou essa crise clima, né, com a guerra no Oriente, alguns irmãos começaram a mandar mensagem para mim, foram muitas pessoas, inclusive fora, né, pessoas de outros lugares, perguntando se a gente ia preparar alguma coisa. E onde eu fui, interessantemente, né, onde eu fui, as pessoas sabiam da minha formação como historiador, né, então eu fui envolvido com a teologia, sempre perguntavam, pediam alguma opinião, perguntavam uma outra coisa para mim. Então, a gente pensou nisso. Segunda coisa, eu quero dizer, meus irmãos, eu tenho que ter a consciência de nós e compreendermos que nós estamos abordando um tema que não é fácil, né, de ser abordado e de ser compreendido. Uma das coisas que quando a gente faz história, uma das coisas que os teóricos falam, né, os nossos professores aqui, o historiador, ele deveria procurar ser o mais imparcial possível. Isso é uma falácia. Eu não tenho nenhuma dúvida que historiador nenhum ele é imparcial. Ele procura ser imparcial ao máximo, mas eu não tenho dúvida que os pressupostos que ele carrega, sejam eles mais diversos, biológicos, de crença, ou qualquer outra coisa, culturais, isso vai influenciar na sua visão, na sua perspectiva, ou na visão que ele tem. Então, assim, eu procurei ser o máximo historiador. E lá no final, que a gente for falar com o Giro, né, o que eu bíblico era assim, uma abordagem bíblico, histórico, teológica. Aquele bíblico que nós vamos falar um pouco da Bíblia. Então, eu falei, não vou colocar a Bíblia para isso, a gente vai falar um pouco da Bíblia. Se nós fôssemos fazer algo profundo aqui, seria 6 meses um ano, para a gente estar analisando o texto bíblico e tal, dissecando passagens da palavra de Deus. Claro que eu vou falar da Bíblia Sagrada, mas, digamos assim, um foco muito mais histórico e muito mais teológico, tá? Então, assim, mesmo procurando ser imparcial, no sentido histórico principalmente, nesse sentido bíblico, no teológico, não tem como ser imparcial. Você tem que ir para a Escritura Sagrada. E aí, nós estamos vivendo um momento de muitas informações e desinformações. Inclusive, esse termo desinformações mostra que é um termo novo. Esse termo não existia no sentido hoje como ele é usado, né? A partir das fake news, das narrativas e tantas coisas que tem sentido nesse mundo que alguém está chamando de hipermoderno e não mais pós-moderno. Então é preciso ter muita cautela, são mais cristãos, porque como nós vivemos uma guerra de informações e de narrativas, é muito fácil você ser cooptado por alguma coisa que alguém falou, com alguma coisa de um especialista, e eu creio que todos vocês, pode ter exceção, mas desde que eclodiu essa guerra, a semana passada, tem recebido um monte de coisa, tem buscado as pessoas que você segue e que você ajuda a ser especialista na área, né? E eu tenho certeza que para aqueles que são evangélicos, falam mais as questões de vertente protestante, evangélica, então assim, mas a gente tem uma guerra muito grande de informação, muito grande, é preciso a gente ter a certeza disso. E eu costumo dizer, e a gente vai falar sobre isso mais no final, isso é um assunto, obviamente, que interessa a todo mundo, mas interessa principalmente aos cristãos também. Porque, de certo modo, esse é um assunto teológico, é um assunto bíblico, e na área da teologia, ele está relacionado principalmente ao campo da teologia, que ele é profundamente difícil, de muitos viéses e de muitas vertentes interessadas, que é a escatologia, que estuda as últimas coisas, né? Então, nós vamos, primeiramente, irmãos, falar sobre as origens de Israel. Ok? Então, todos nós entendemos que a origem de Israel, ela se dá a partir de Abraão, né? Como Deus chama esse homem da Mesopotâmia, ok? Tira uma cultura
extremamente paganizada, politeísta, e Deus tira dali e os irmãos sabem da trajetória de Abraão. Ele tem promessa para Abraão, em Gênesis capítulo 12, que isso eu estou falando na Bíblia Sagrada agora. E aí Deus vai dizer para ele que ele vai fazer dele uma grande nação. E aí é interessante, porque nós, e aqui eu vou pescar um monte de coisa, irmãos, tá? Eu orei bastante nesse momento, como o Sumaia disse. Eu peço até lembrar os irmãos, meus dois tentadores quebraram essa semana. Eu tive viagens, nós viajamos ontem para Quirrais para ministrar. Chegamos de carro, cansados no dia de ministração. A colégia estava praticamente pronta, mas eu tive que ainda terminar algumas coisas. Tá? Então, cansaço, essa coisa toda. E oração, né? Porque como é um tema que a gente tem visto tanto embate nas mídias sociais, eu orava a Deus para que Deus nos desse um espírito de consenso, de quebrantamento, para que a gente compreendesse isso. Então, aqui tem dois aspectos muito interessantes do chamamento de Abraão. Primeiro, há um chamamento que nós podemos dizer que é um chamamento étnico, né? Porque Deus fala para ele que dele faria uma grande nação. Então, há uma promessa de Deus para Abraão. Isso é legal, irmão, ok? Mais na frente, quando a gente for dar teologia, a gente vai falar melhor sobre isso. Mas há também um chamado soteriológico. Cada palavra difícil que eu vou falar aqui, eu vou dar explicação. Soteriologia é uma palavra grega, dentro da cultura, para falar sobre a doutrina da salvação. Né? Sotéria é salvação e logos, que é doutrina da salvação. Então, é um chamado étnico, porque Deus está chamando esse homem, dizendo para ele que vai fazer bem uma grande nação. Mas Deus está dizendo a ele, e é interessante, Deus ele fala com Abraão pelo menos 3 vezes a respeito dessa promessa. Né? E ele repete a promessa aos descendentes diretos de Abraão, que é Isaac e Jacó. Você pode ver isso no Diante da Alderim, que todos nós faltamos tudo. Mas é soteriológico porque ele diz que todas as famílias da terra seriam abençoadas a partir de Abraão. Então, isso é uma conexão soteriológica. O Deus que chama esse homem, isso é a partir dele também, ele dá abençoar espiritualmente todas as famílias da terra. Nós entendemos e nós, quando estudamos teologia, meus amados e minhas amadas, que Deus se revela progressivamente. A revelação plena de Deus se dá em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz que Jesus é a revelação, é a plenitude de Deus. Né? Então, assim, o autor de Hebreus também vai dizer, tendo Deus outrora falado de muitas formas e de muitas maneiras, ele hoje se revela no Filho, no Cristo. Então, até Cristo, Deus vai se revelando progressivamente. Nós não temos uma revelação plena do projeto de Deus salvífico para a humanidade. Nós temos uma promessa de Deus em Gênesis capítulo 3, como o homem e a mulher peca, ele já promete o Redentor. É interessante isso, nós sabemos isso. Mas aí, como é que Deus vai desenvolver esse projeto? E é interessante que hoje, como nós temos a revelação plena dele de Jesus, e nós temos o livro sagrado, e nós temos esse plano revelado, é por isso que alguém já disse que a Bíblia é um romance, é a história de um Deus amoroso que está revelando o seu plano. Agora, até chegarmos no fechamento do cânone, e também na revelação plena de Jesus, Deus vai se revelando progressivamente. Então, todas as famílias da terra, em termos de salvação, iriam ser abençoadas. Agora escute, todas as famílias da terra, por quê? Obviamente, porque de Abraão haveria de nascer Jesus Cristo. Isso é claro para todos nós, né? Foi desse homem, por que Abraão? Vamos chegar no céu, você pergunta a Deus, e ele vai responder. Poderia ser outro homem, mas aprove a Deus a sua soberana vontade de escolher esse homem, através dele chegarmos à pessoa do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Aqui para vocês as coisas não estão tão claras, nós pensamos em fazer no texto para que esses slides pudessem ter uma visão maior. Nós temos a árvore genealógica de Abraão. Os seus descendentes diretos estão em azul. Os irmãos estão vendo Isaac e Jacó, que tem um nome mudado para Israel,
E em cima, nós temos aqueles que são descendentes indiretos de Abraão. Entre eles, nós temos os mais conhecidos, obviamente, Ismael, que é filho de Abraão com Agar. Os irmãos devem lembrar dessa história, né? Agar, que era uma concubina egípcia, né? E nós temos Isaac, que tem um filho chamado Esaú. O Ismael vai gerar os ismaelitas e Esaú vai gerar os edomitas, né? E nós sabemos que da descendência direta de Abraão, nós temos esses filhos, ok? Os irmãos sabem a história, está toda lá em Gênesis, e que eles têm esses nomes aí, né? Nós vemos aí Judá, e Jesus Cristo, ele é descendente de Judá, da tribo de Judá. Por isso ele é chamado de leão da tribo de Judá, porque ele é descendente direto da genealogia de Judá. Nós temos essas 12 tribos de Israel. É importante que nós entendamos que Israel, antes de ser uma nação estabelecida, eles formavam o que nós chamamos de estudo do Antigo Testamento, da história e da teologia, de uma liga sacral. Por que uma liga sacral? Porque é uma liga de tribos, tá? Formados por clãs, que não tinham uma nação, ok? Então, fazendo um registro bíblico. Os irmãos entendem isso. Eles habitavam ali naquela terra de Canaã, ali num pedaço, vão para o Egito, quando José se dá a conhecer a seus irmãos, e chama Jacó com seus filhos. E aí vem, e eles são estabelecidos lá. E os irmãos sabem toda essa história, né? Que depois surge um faraó que não conhecia a história de José, e aí ele escraviza os egípcios, e eles ficam nesse processo de escravidão por 4 séculos, né? Até que Deus, levantando Moisés, ok? Ele faz com que esse povo agora retorne para Canaã, de onde eles saíram, para agora sim tomar posse da terra que Deus tinha prometido aos seus antepassados. Então isso é importante que nós entendamos, né? E eles voltam ainda com uma liga sacral, uma liga de tribos, ok? O que é que une o povo de Israel como liga sacral? O que une o povo de Israel como liga sacral é algo chamado de monoteísmo étnico. Por quê? Porque Israel é o único povo monoteísta na literatura e nas civilizações do antigo, pela antiguidade. Nenhum outro povo era monoteísta, exceto Israel. Alguns historiadores chegam a dizer que o Egito antigo teve uma época muito pequena de monoteísmo. Eu, particularmente, como historiador, não concordo com essa perspectiva, né? Quem tinha um monoteísmo enraizado, que servia ao único Deus, Yahvé, um Deus da revelação, um Deus antepassado, que era o povo de Israel. Então eles voltam para a terra. É interessante que vocês estão vendo aqui que além das 12 tribos, os 2 filhos, né, de José, eles têm possessão na terra. Nós estamos falando de Manassés e de Efraim. Então nós temos, quando esse povo retorna para a terra, isso está no livro agora de Josué, principalmente, nós temos a época da conquista de Canaã, a terra que tinha sido prometida aos antepassados. Entendamos que isso se dá de 400 anos, né? Então, Abraão, Isaac, Jacó são apenas figuras históricas dentro da cultura hebraica. A cultura hebraica é uma cultura interessante porque tanto ela é dada ao escrito como ela é dada à oralidade. Isso é importante que nós entendamos. Então, algumas culturas e civilizações da antiguidade, ela não tinha escrita, então era só a oralidade. Israel, ele tem a Torá. Tá? A Torá são os primeiros escritos, né? Há um consenso que foi Moisés que escreveu a Torá, e é o verdadeiro, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Então, geralmente, os historiadores dizem que Israel tem algumas características interessantes, civilizatórias. Primeiro, eles são monoteístas. Segundo, eles têm uma língua. E essa língua faz parte da sua tradição, né? Então é uma coisa muito interessante. Terceiro, ele tem antepassados a quem reverenciam e tem como modelos para a sua Bíblia. Então, assim, é um diferencial quando a gente estuda a história da antiguidade em relação a Israel.
Então eles voltam, tá? Claro que não volta nenhum desses homens aí, né? 400 anos depois, quem volta são seus descendentes. E há uma guerra de conquista. Essa guerra de conquista não é efetivada por Moisés. Os irmãos devem lembrar que Moisés não entra na terra prometida, não vamos discutir sobre isso. Aqueles que saíram do Egito e chegaram em Canaã, apenas 2 homens, já com idade avançada, eles entram na terra prometida, Josué e Caleb. Josué agora é quem comanda as tropas, Caleb é um senhor de 80 para 85 anos de idade, mas essa terra é conquistada. Então, essa conquista é feita em várias etapas, a partir do Rio Jordão, eles vão tomando as cidades e eles vão fazendo as possessões de terra. Está no livro de Josué, irmão, no final do livro, você vai ver Josué, aqui um texto muito interessante, que acho que usa bastante. Eu e minha casa serviremos os seus, e não devem lembrar disso. E ali, Josué está sempre com os príncipes, os principais das tribos, ele fala, relata tudo que Deus fez. É interessante porque nessa perspectiva da oralidade e da tradição, Josué vai lembrar dos grandes prodígios e maravilhas que o Senhor fez durante toda essa trajetória, mas o cuidado de Deus para que aqueles homens pudessem chegar com suas famílias nessa terra que tinha sido prometida a Abraão, aí muitos séculos atrás. Né? Então, aí é quando ele diz, olha, porque você deve lembrar que na jornada o povo de vez em quando cocheava, né? Na idolatria. Na saída já vai isso, né, Paulo? Quando Moisés sobe no monte, o irmão deve lembrar no Sinai, quando ele volta, Arão, Midian e a tropa toda fez um carnaval fora de época, mesmo bezerro de ouro, e aí ele quebra, inclusive, as 2 primeiras tábuas da lei que foi dada para ele. Os irmãos devem lembrar que essa lei é dada novamente, né, para ele, e aí Moisés traz tudo isso tudo. Então o povo cocheava, o povo murmurava, o povo reclamava, o povo dizia, é melhor para o Egito comer esse boi e pepino e tal, cadê carne, a gente está comendo maná, o povo cocheou, partiu para a idolatria algumas vezes. Por quê? Porque essa terra que eles estão habitando, a terra dos cananeus, é uma terra politeísta, é uma terra paganizada. E isso vai trazer transtornos para Israel depois, em toda a sua historicidade do Antigo Testamento. Seja no período do juízo, que foi o pior período, seja no período do reinado, tanto no Reino Unido como no Reino Dividido. Então, assim, aí quando Josué diz assim, olha, escolham hoje a quem vocês vão servir, se aos deuses dos vossos pais, dos vossos antepassados, ou essa turma aí de Deus que não está lá, eles falam assim, jamais nós deixaríamos de receber o nosso Deus, eles fazem parte, está em Josué capítulo 24, e eles tomam posse da terra. Aí, irmãos, vejam, eu tive que fazer assim, por resumo, porque senão a gente não teria tempo aqui hoje de manhã para abordar aqueles assuntos que seriam mais importantes. O que nós entendemos, irmãos, é que Israel, ele sofre pelo menos 2 grandes diásporas por dispersão. Isso é importante que nós façamos aqui um comentário a respeito. Né? Porque Israel toma posse da terra, ainda como líder sacral. Não há um governo centralizado. Os irmãos devem lembrar, principalmente no livro de Juízes, as tribos estão assentadas, cada um com seu governo e tal, mas eles cocheavam também para a idolatria. Porque há um problema sério no cumprimento daquilo que Deus mandou eles fazer. Porque há povos que Deus mandou eles destruir, e eles não destruíram. Há povos que Deus mandou que eles colocassem para fora das fronteiras e eles permitiram a vida desses povos que ficassem. Daqui a pouco há uma interação cultural e principalmente na área da religião, Israel, de vez em quando, eu estou falando das 12 tribos, né? Eles estavam ali cultuando falso Deus, um Deus pagão, e Deus levantava nações, a Bíblia é clara, Deus levantava nações ofensoras para separar e dividir para Israel. Quando isso acontecia, o mesmo Deus levantava um juiz, levantou uma juíza, que é Débora, para que liderasse as tribos, não eram todas as tribos, que eram as tribos combatentes, mas as tribos sempre atendiam o convite de um juiz, e eles
pegavam esses povos e colocavam para fora, derrotavam esses povos, tá? E aí, novamente, o governo era estabelecido, e aí a religião era novamente restaurada. Isso aconteceu, irmãos, por muito tempo, até você deve lembrar que o povo pede um rei, não vamos comentar a respeito. Samuel era o juiz, era o sacerdote nesse momento, e ele foi aquele mediador para que fosse estabelecido o reino de Israel, sendo Saul o seu primeiro rei. E aí, Davi depois, Salomão tem um filho Roboão, que devia seguir a linha genealógica de Davi, mas o reino é dividido a partir daí. E aí nós temos duas tribos no sul de Judá, e da tribo de Benjamim, que é uma tribo muito pequenininha, e 10 tribos do norte. O reino do norte, ele resolveu ser pagão. A tal Samaria, se você estudar a história do reino do norte, há um reino piedoso. Todas as dinastias que passaram por Israel, é de gente impiedosa. Não temiam a Deus. Deus levantou profeta para eles. De vez em quando, Deus levantou profetas para o reino do norte. Mas o reino não se arrependia, não saía da idolatria. O reino do sul, não. Você vai ver alguns reis piedosos no reino do sul. Joás é um rei piedoso, Josias é um rei piedoso, né? Ezequias é um rei piedoso, Josafá é um rei piedoso. Eles tinham um momento de idolatria. Sim, alguns reis, Manassés, por exemplo. Né? Então, assim, Deus, inclusive, levanta profetas, novamente, do norte e do sul, dizendo que se eles não mudarem, Deus pesaria a mão. E pesou a mão, irmão. Deus pesou a mão. O Assíria veio no século VIII e acabou com o reino de Israel. Acabou mesmo. Os assírios, diferentemente dos babilônios, que vão invadir o reino do sul, eles eram impiedosos. Nasciam-se conquistas e matavam, oprimiam, levavam, estupravam mulheres, levaram alguns e tal, e miscigenaram o reino do norte. Trouxeram pessoas de outras culturas para miscigenar e acabar com a civilização. Alguns povos da antiguidade usavam esse artifício, né, para acabar, não só da antiguidade, irmãos. Na Segunda Guerra Mundial, os japoneses fizeram isso com os coreanos. Muito pouca gente sabe disso. Os japoneses que invadiram a China, que invadiram a Coreia, eles tentaram acabar com essas culturas, estrupando as mulheres e matando os homens, para que os filhos que fossem nascidos não fossem, digamos assim, em termos de cultura, em termos de genética, não fossem mais pessoas ligadas à cultura. Então, assim, é uma coisa difícil que isso acontece. Os babilônios não cercaram, o reino do sul subsiste ainda por algum tempo, nós sabemos disso, mas também no século VI, ele invadiu Jerusalém é tomada, e aí, diferentemente dos assírios, o reino do sul é levado em levas para o cativeiro na Babilônia. Nós temos um cativeiro de 70 anos na Babilônia, que foi profetizado por Jeremias, mas havia promessa de alguns profetas de ter seguido que essa nação seria restabelecida, esse povo voltaria para a sua terra, tá? E desenvolvendo que quando os persas dominam os babilônios, eles permitem que algumas levas de judeus voltem para Jerusalém e para a Judéia. Né? 3 levas voltaram, a primeira, só me engano, com Zorobabel, a segunda com Esdras, a terceira com Neemias, para reconstruir o muro e o templo de Jerusalém e trazer algumas pessoas. Aí, quando eles voltam, a terra é para ser habitada por diversos povos, porque os babilônios também permitiam que outras culturas e civilizações sem conquistado pudessem chegar àquela região. E nós temos aí a primeira diáspora, chamada de Zerubbabel, que é no século VI, como eu falei, né? E nós temos a segunda diáspora, essa já acontece depois de Cristo, quando os romanos, que é a nação que está dominando, eles invadem Jerusalém, e com um certo período de tempo está em rebelião, né? E eles obrigam os judeus a ir para outros países da Ásia Menor, da África e do sul da Europa. As comunidades estabelecidas no leste europeu ficaram conhecidas como Askenazes, e as que se estabeleceram ao norte da África, Sefardins, né, que eles ligaram para a Península Ibérica. O irmão Walter fez um estudo, que eu me engano falar, Walter. O irmão Walter fez um estudo, os antepassados dele, porque esses
esses judeus que vão para a Península Ibérica, Espanha e Portugal, eles foram perseguidos ali na Idade Média e início da modernidade. E eles tiveram por causa do catolicismo romano e punha para eles a fé. Por isso que eles eram como se convertiam, eram chamados de cristãos. Mas alguns fugiram, né? Alguns fugiram para outros lugares do mundo, inclusive para o Brasil. Recife foi uma cidade que recebeu alguns judeus. E esses judeus, só fazendo uma adendo, irmãos, eles quando chegaram aqui no Brasil, por exemplo, eles que falavam que os holandeses aceitam as movimentações das tropas ibéricas. Vocês não devem lembrar que no século XVI, século XVII, perdão, a coroa ibérica era única, né? Os espanhóis estavam falando a coroa única com Portugal. E aí eles davam informações para os holandeses. Os holandeses, quando vieram do Brasil, que é 2 vezes em Salvador e também em Recife, principalmente, informações precisas que os judeus, os holandeses recebiam dos judeus. É tanto que quando os holandeses conquistam, os holandeses conquistam Recife, irmãos, os holandeses eram reformados, porque a Holanda era, dentro da Europa, era uma nação democrática, com uma perspectiva política diferente dos outros povos, eles não eram absolutistas, e aí eles permitem, inclusive, que os católicos continuem professando a sua fé e os judeus professando a sua fé. E nós temos a primeira sinagoga da América do Sul, aqui em Recife, fruto da abertura que Maurício de Nassau permitiu para os holandeses. Obviamente, irmãos, quando os ibéricos retomam o poder, os judeus tiveram que fugir, porque eles sabiam que seriam perseguidos novamente pelos protestantes e pelos católicos ibéricos. Eles fogem dos Estados Unidos, e segundo os historiadores, eles se estabelecem na ilha de Manhattan. Né? Então, os judeus podem, ou até tem tanto um colega esse recentemente, os rapazes, Recife iria ser a Manhattan brasileira, né? Porque Manhattan é a riqueza dos Estados Unidos. Então, esses judeus eles são espalhados pela face da terra. Espalhados. Né? Então, nós falamos de 2 grandes diásporas. Entendam isso. E os judeus estão agora no norte da África, os judeus estão na Europa, e na Europa, parte da Ásia também, principalmente da Ásia Oriental, e depois eles vêm para as Américas. Então, eu vou dizer que o judeu é igual ao cearense, você encontra em toda parte do mundo. Em toda parte do mundo você encontra ou um cearense ou um judeu. Eu disse que uma reportagem na televisão, lá em Buenos Aires, filho da boca serena. E os repórteres entrevistaram os paraibanos que saíram daqui, bicha serrana na Paraíba, para vender ele lá. Você baixou aquele negócio aqui. Os 10 paraibanos de 40 graus lá, que foi no site, correndo de frio. É que vocês estão fazendo aqui, vendendo rei. Só a graça, queridos. Então, entendamos, o Estado de Israel, ou o povo de Israel, está espalhado na face da terra. Eu estudei em teólogo, eu não tenho isso nem publicado em português. Eu estudei literatura em espanhol. Ele é um holandês que estudou a nação do povo judeu. Entenda que o livro é Na Dispersão. E na dispersão, acho que você vai dar o termo em espanhol. Na dispersão, o texto traz a unidade. A tese desse teólogo é que o povo emigre, apesar de estar em lugares tão distantes. Foi o texto. E o texto que ele diz é o texto bíblico, porque o que manteve o povo de Israel unido foi a Torá. É esse o conceito de Eretz Israel. Eu depois aconselho você a estudar isso dentro da cultura hebraica, da cultura judaica. Eu coloquei aqui alguns pontos que eu julgo extremamente importantes. Primeiro, na literatura profética do Antigo Testamento, a expectativa da intervenção de Deus para levar Israel ao lugar de providência
entre as sanções está profundamente presente. Como eu coloquei os textos, irmão, porque senão a gente quer passar muito tempo aqui. A Bíblia não lhe dá tempo, mas você pode pegar qualquer escritor, principalmente que tenha, digamos assim, conhecimento da cultura hebraica, e ele vai falar de Eretz em Israel. Isso é algo muito interessante. Os profetas, eles vão colocar Israel como através da intervenção de Deus, um lugar proeminência entre as nações. Entenda, irmão, por favor, eles estão dizendo que é algo bíblico. Se você ler qualquer política aqui do meu lado, você tem que escolher entre política e Bíblia. Ok? Então, se você tem dificuldade nisso, eu quero que você pondere bastante antes de fazer. Não sei se há, né? Alguma ressalva. Porque o negócio foi do lado ideológico. Vimos isso aí, essa semana todinha. Ideologia para tudo que é lá. E eu estou cansado de tratar com pessoas, sinceramente, que estão deixando a Bíblia Sagrada de lado. É o manual de Deus. E estão indo para caminhos ideológicos e políticos. Isso de tudo que é lá. Então, eu quero deixar muito claro que o que nós estamos apresentando é fruto de pesquisa histórica e pesquisa bíblica e pesquisa teológica. Beleza? Então, assim, não estou querendo silenciar ninguém, mas pondere, quando você for fazer uma ou outra observação, pondere se ela tem respaldo bíblico. Ok? Inclusive, o teórico que eu tenho estudado, os teóricos que eu tenho estudado sobre Eretz Israel, eles são muito claros em relação a isso. É algo que é bíblico. Agora, a teologia vai diferenciar depois se isso daqui tem valia hoje ou não tem. Isso é outra discussão. Ok? Isso é outra discussão. Mas que é bíblico, é. Porque o que nós temos visto, eu tenho falado sobre isso principalmente como pregador e como professor, é que muita gente tem deixado a literatura do Antigo Testamento de lado, irmão. A Bíblia, Paulo escrevendo a Timóteo, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a disciplina, a exortação, o ensino, toda a escritura. Quando Paulo disse isso, sequer existiu o cano do Novo Testamento, irmão. O cano do Novo Testamento é posterior ao morte de Paulo. Paulo está falando, inclusive, aí da Torá, dos profetas e dos escritos, que é a literatura do Antigo Testamento. Então, não deixa a literatura do Antigo Testamento de lado, não. Porque você pode ter problema. A gente vai ter dificuldades em interpretar alguns textos. Porque aí a gente pode padecer de dificuldades de interpretação. Mas dizer que não é bíblico, aí é complicado. A segunda coisa é que os estudiosos do Eretz Israel, eles dizem que essa palavra, que ela significa terra, ela tem uma proeminência tão grande na literatura do Antigo Testamento que ela aparece 2.400 vezes. Quando algo é muito claro nas escrituras, aparece muitas vezes, irmão, é porque ela, primeira infância, ela tem importância. E esse conceito de terra é importante, porque, primeiramente, ele designa o sentido cosmológico. Então, terra, algumas vezes é usada no sentido de cosmos, no sentido cosmológico, mas é uma designação também territorial específica, e ela está relacionada à terra que foi prometida a Abraão e a sua semente. De modo que nós podemos dizer que a partir da leitura do Antigo Testamento, aí eu coloquei entre parênteses, teologia do Antigo Testamento, e aqui eu passo uma ressalva para o professor. Infelizmente, a cultura cristã, a doutrina cristã, meu amigo Jair, eu falo mesmo como professor, ela deixou de lado a teologia bíblica e deixou de lado a teologia do Antigo Testamento. Eu estou falando como professor, eu tenho dito isso, irmãos, eu sou coordenador de teologia aqui, sou professor do SLB de Campinas, e eu tenho dito às pessoas que estão acima de mim que nós precisamos revisar a nossa grade curricular. Inclusive, eu participei da última formatação piloto, foi em 2018,
Mas isso é dinâmico. Mas nós não temos uma matéria na nossa grade, por exemplo, teologia do Antigo Testamento. Nós não temos. Nós não temos outra na nossa grade uma disciplina chamada de teologia bíblica. O que nós temos é a teologia sistemática, que é importantíssima. Mas nós precisamos entender a teologia do Antigo Testamento. Nós precisamos nos aprofundar naquilo que é teologia do Antigo Testamento, porque há conceitos teológicos no Antigo Testamento que eles são imutáveis, irmão. São imutáveis. Você não pode dizer assim, não, isso aqui é lei, como geralmente os crentes fazem. E hoje a minha visão disso aí é totalmente diferente. Depois de muitas leituras, eu acabei eu nem chamo mais de Antigo Testamento, assim como lei. Por quê? Quando você fala de Antigo Testamento e Novo Testamento, parece que aquilo que é antigo, como na cultura da gente é descartável, a gente diz assim, não presta mais. E geralmente é uma conexão, isso aqui é um site à parte, eu não vou cobrar os créditos por esse site não, irmão. Parece que esse livro, tudo do Antigo Testamento é lei, super forte. Não, irmãos, é graça. Josimar, meu querido filósofo, é graça. Deus não está dizendo ao povo que eles vão ser salvos porque eles vão seguir lei, não. Deus está salvando o povo porque na elaboração do culto judaico, aquilo que Deus fez, tudo aquilo apontava para Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que os autores do Antigo Testamento, Paulo e o autor de Hebreus, vão dizer aquilo era como sombra daquilo que haveria de vir. Por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer que o Pentateuco, a lei que foi dada a Moisés e ao povo de Israel, se viu como preceptora, se viu como um pedagogo para revelar a Jesus Cristo. É isso aí. Não é porque o judeu diz assim, eu vou guardar os sábados, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou dar meu dízimo e tal, que eu vou ser salvo. Não, o judeu que entendeu errado depois começou a interpretar a lei que Deus tinha dado. Meu querido e minha irmã, é graça. Quando a gente olha a história de Davi, por exemplo, se você não vê graça e misericórdia de Deus, você está confuso. É graça. Você é perdoado por misericórdia e por graça. O Deus do Antigo Testamento, que algumas vezes algumas crentes veem como impiedoso, justiceiro, não sei o quê. É o Deus da graça e misericórdia. Agora nós temos que entender que o processo da sua revelação progressiva é diferente do tratamento, né? É diferente do tratamento. Mas aqui fica nós, não está tão revelado. Paulo diz que um dia nós teremos claramente todas as coisas reveladas para nós. Então, irmãos, chegando a essa conclusão, nós entendemos que ninguém tem o direito de decidir quem habita na terra, senão o próprio Deus. Porque a terra pertence a Deus. Do Senhor é a terra. Amém? Amém. O campo, o pecador diz, então é tão de Deus como levou Jesus para o pináculo do templo, diz assim, tudo isso me pertence. Quem diz que Deus ensinar assim, filho? Eu darei para você. Segunda conclusão, o Senhor designou que esta terra pertence a Israel. E designou foi Deus, irmão. Terceira coisa, portanto, é errado para qualquer um tomar qualquer porção de terra e designá-la a qualquer nação. A terra pertence a Israel. Quem deu a terra foi Deus. E deu o seu dom de todas as possessões de terra. Isso é algo que quando você vai falar com um judeu, isso está imbricado na cultura dele. O judeu ama aquela região, porque ele entende que a região lhe pertence. Não foi porque a ONU, nós vamos falar daqui a pouco, em 1948, numa grande raiva, oficializou isso. É porque o sentimento é que nós estamos longe da nossa terra. E nós precisamos voltar para a nossa terra. A origem da Palestina. Opa! Sim.
Obrigado, Clemente. E eu fui assim buscado, me disse que andava por Há certo consenso entre os historiadores que a expressão palestino, ou Palestina, tem sua origem nos filisteus, povo esse que habitou o litoral da região do Oriente Médio e que foram inimigos ferrenhos de Israel. Todo mundo lembra que são filisteus, ok? Então, para alguns historiadores, não há consenso nisso, irmão. É preciso que a gente entenda. A palavra, a expressão palestino ou Palestina vem dos filisteus, filisteias, com algumas mudanças. Obviamente que a língua, a semântica, né, vai mudando e tal, mas se refere a essa região em vermelho aqui, né? Eu não vou falar sobre filisteu, não, porque é só o poder de Deus. Esse povo aí não se sabe ao certo a origem dele. Alguns dizem que eles vieram da Ásia, também sim, aí no litoral do Mar Morto, que vocês estão vendo aqui embaixo, né? Eles foram inimigos de Israel, no período dos juízes, e os filisteus só são vencidos, na verdade eles não são vencidos, eles são colocados novamente para dentro das suas fronteiras, com Davi. Davi é o rei, é o combatente que coloca os filisteus para lá e se morrer mais aqui. E eles ficaram lá e eles não invadiram mais. Os filisteus, eu dei aula recentemente para uma turma, dizendo que os filisteus, inclusive, essa nação ela desaparece, okay? Ela é conquistada e depois ela some praticamente no mar, ela deixa de existir. Mas Heródoto, ele diz, o principal historiador grego, ele diz que Palestina foi usada pela primeira vez no século V a.C. Na verdade, ele diz não, né? Os historiadores veem isso, né? E Heródoto, no século V a.C., ele usou a palavra Palestina para se referir a uma possessão de terra que pertencia aos persas, que começava nas fronteiras da Cilícia e da Síria, se estendia até o Egito, né? Inclusive toda aquela região, o interior, segundo alguns estudiosos, Heródoto entendeu, né, chamou de Palestina, tá? E aí, se você for pesquisar mais profundamente, você vai ver que agora já, no primeiro século da era cristã, os romanos destruíram o meio independente da Judéia, existia lá uma revolta que foi liderada por Pópio. E no segundo século, o imperador romano ele mandou eliminar o seu desejo, por causa dessa revolta, acabar com a identidade, né, dos judeus, ok? E a intenção era essa mesmo, esse vínculo milenar do povo de Israel com a região. Assim ele escolheu o nome Palestina, impondo-a em toda a terra de Israel. Ao mesmo tempo, ele mudou o nome de Jerusalém para Aélia Capitolina. Então, esse foi o imperador romano, Adriano, que, sufocando essa revolta já no segundo século da era cristã, resolvendo acabar definitivamente com a relação dos judeus com a terra, ele não apenas executa os judeus, mas ele muda o nome dessa possessão de terra para Palestina e ele troca o nome de Jerusalém para o nome latino. Tá? Aí eu coloquei aqui uma outra parte a respeito dos árabes. Ok? Agora, só dizendo para vocês, mas eu peguei isso para as minhas, se você for pegar, por exemplo, o Rodrigo Silva, que eu sei que muitos de vocês estudam o Rodrigo Silva, que é arqueólogo, ele vai dizer que os palestinos eles não são naturais de Canaã, eles são africanos subsaarianos, e que em determinado momento da história eles vão para o Oriente Próximo, tá? Mas eles são africanos de nascimento. O Rodrigo Silva ele tem essa tese. Você não está tratando com povos genuinamente árabes, segundo o Rodrigo. Eles não são árabes, eles são de origem africana subsaariana, mas isso é um ponto de vista histórico, você vai ver um dizendo isso e um dizendo aquilo. Eu peguei aquilo que para mim é mais consenso como historiador. Tá? E os árabes? Nas tradições islâmicas e judias, os árabes são um povo semita, ok? E nós entendemos, irmãos, que é interessante isso. Tanto os judeus como árabes são de origem semitas, que vem de Sem. Os irmãos devem lembrar. Quem era Sem? Lembra? Filho de Filho de quem? Não,
Só lembrei de ontem, a gente viajando, né, Aninha? Como é que foi a pergunta, Aninha? E a menina respondeu os 10 tipos. Quem foi visitar Jesus? Como era o nome dos eis que foram visitar Jesus aí? Os 10 discípulos. Não, você, Sadraque, Mesaque e Abednego. Puta, meu irmão. Irmãos, cara, vacilando. Sem cão e chapéu. Lembra ou não? Sim. Então, os descendentes de Sem são chamados de semitas, que são povos que habitaram exatamente aquela parte do Oriente Próximo, que nós chamamos. Tá? Parte do Oriente Médio. Eles são semitas, ok? Eles têm sua ascendência em Ismael. Praticamente o consenso na literatura cristã é que eles são descendentes de Ismael. Quem é Ismael? De Agar. Ok? Todos lembram? Bênção pura. E quando a gente vê o trato de Deus com Agar, ou que a gente veja o âmbito de Deus e Agar, fala para Agar assim: vai, menino, porque eu farei dele também uma nação. E se você continuar a leitura, você vai ver que no capítulo seguinte tem os descendentes de Ismael. E eles formaram, é interessante isso, 12 príncipes, que deram origem a 12 povos. Então tinha uma promessa de Deus para ele também, irmão. Farei dele nação. Ele se tornou um flecheiro, né? Casou com uma mulher da região, mas os seus descendentes geraram povos importantes. Está lá, ok? Não tem como negar. Agora, eles são divididos, né? Estudiosos, o árabe medieval é dividido em dois grupos. Os árabes do sul da Arábia, que descendem de Canaã, que alguns identificam como Joctã bíblico, supõem que os catanitas migraram do Iêmen antes da destruição da barragem de Marabi. Os árabes catanitas foram responsáveis pelas antigas civilizações do Iêmen, incluindo o renomado Sheba bíblico, um descendente de Catã. Os árabes do norte da Arábia, descendentes de Adnan, que alguns dizem que era descendente de Ismael via Quebá, a língua deles é árabe, como é falada hoje na sua forma corânica clássica, o resultado de uma mistura entre a língua árabe original de Catã e o árabe setentrional. Então, eu só estou colocando isso para os irmãos entenderem que a gente pode ter dificuldade de situar essa questão do palestino com a Bíblia. Não há alusão nenhuma de Palestina na Bíblia Sagrada. Importante que diga isso. Não há. E aí, existe algo, escuta o que eu vou dizer agora, isso é um insight histórico muito importante. Quando nós fazemos história, uma das coisas que mais os nossos teólogos dizem, professores, não cometa anacronismo. O que é anacronismo? Anacronismo é você ter uma concepção de hoje e querer levar ela para o passado. Então, eu tenho a Palestina hoje, mas você não pode levar ela para o passado, porque não há alusão à palavra de Deus sobre Palestina. Eu falei para vocês da origem do nome Palestina a partir da história, e não da Bíblia. Se Adriano e Heródoto usaram o nome Palestina para se referir àquela região, eles devem ter pego de alguma origem. Pode ter sido da Filistia ou dos filisteus, mas não em termos de povo. Compreenderam isso? Então eu faço o anacronismo quando eu digo assim, aquela terra era dos palestinos. Não. Palestinas é um nome criado, ok? Se a gente for analisar no século V a.C., usado pela primeira vez para se referir a uma região. Primeira vez, Heródoto, e não a um povo. A segunda vez, usada por Adriano, com o desejo de aniquilamento dos judeus para sufocar uma rebelião, e colocou o nome Palestina para a região e não para povo. Povo é árabe. Ok? Como você fala, Palestino é um povo de origem arábica.
alguns que vão dizer que não, como o Rodrigo Silva, que eu falei agora. Ele vai dizer, não, eles são africanos da região subsaariana, e nós não somos supra-sumo. Eles saíram da África e migraram para o Oriente Médio e para o Oriente Próximo. Então, assim, nós entendemos que os árabes, sim, nós temos registros bíblicos que fala dos antecedentes dos árabes. Ok? Inclusive, nós estamos correlacionando eles a Ismael. Alguns não vão correlacionar, inclusive, viu, irmão? Estudar essas culturas e civilizações antigas também é algo muito fácil. Nós estamos falando de Hebreus com muita facilidade porque nós temos a Bíblia Sagrada. O Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos. Vocês devem saber que ele data para o século VII, aproximadamente depois de Cristo. Então, é um livro considerado recente. Ok? Considerado recente. Nós estamos trabalhando com uma civilização, estou falando aqui da hebraica, que ela tem no mínimo, 4 mil anos antes de Cristo. A partir do chamamento de Abraão. Se você trabalhar como historiador, irmão, você trabalhar com civilizações antigas e não tem registro escrito, com atividade muito grande. Nós temos civilizações que conseguiram escrever sua história. Egípcios, por exemplo, ele era escrita com uniforme, como é o nome? Hieróglifo. Os fenícios também tinham, os chineses também tinham, e os judeus tinham a Torá. Então fica mais fácil. Agora, eu queria chamar a sua atenção para mostrar a vocês que várias civilizações dominaram essa região. Primeiramente os árabes, no século VII, os abássidas, no século VIII, os fatimidas. Esse pessoal aí deve ser da origem aí, não Fátima, né? Os fatimidas. Não vai cantar aqui, tá? Nono, os cruzados. 11, foi o período das cruzadas. Os otomanos, a partir dos séculos XVI. E, finalmente, os ingleses, após a Primeira Grande Guerra Mundial. É óbvio que o outro povo teve um momento por causa de não está da relevância com esses outros povos, né? Os cruzados, a gente está colocando aqui, não é um povo, não, hein? Os cruzados eram combatentes, foram levantados pela Igreja Católica para retomar, e não devemos saber disso. Retomar Jerusalém da mão dos muçulmanos, né? Que tomaram a cidade do grande rei. Então, nós temos aí os ingleses, os últimos, a última civilização que esteve ali naquela terra. Agora, irmãos, eu estou trazendo alguns temas que são relevantes dentro desse contexto. Primeiro, eu também quero colocar o movimento sionista. Sionismo vem de Sião, Sião é um dos mãos dados para a terra de Israel, conhecido como sionismo político, como termo utilizado para o movimento político que nasceu na comunidade judaica da Europa, no final do século XIX. E eles defendiam a ideia da formação de um Estado nacional que abrigasse os judeus na terra chamada de Palestina. A partir dessa definição, é importante esclarecer que quando surgiu o sionismo não tinha apenas um caráter nacionalista, mas era um movimento que visava retornar definitivamente a Palestina. Então, assim, quando esse movimento surgiu, o sionismo, ele não tem a ideia apenas de formar um Estado, caráter de nação, já não era, mas de promover aquele grande retorno à terra dos seus antepassados. Lembre do conceito de Israel. O conceito de a terra é nossa. Porque foi quem que deu Deus. Essa terra é a terra dos nossos antepassados. Aqui tem a principal figura, que é o Theodor Herzl. Ele era de origem judaica, mas era húngaro. É uma outra coisa que vocês devem saber. Eles vão ter judeus em toda parte da terra. Ok? Eles são judeus porque a sua origem, chega hoje, é judaica, mas eles têm nacionalidade de outros países, porque eles nasceram naqueles países. Isso é o que vai acontecer principalmente
a Segunda Guerra Mundial, quando os judeus estavam espalhados pela Europa. E eu não vou falar sobre Afonso Gonçalves, que foi o Holocausto. Ele foi o grande responsável pelo surgimento dessa ideia e defender uma pátria nacional para os judeus na região da Palestina. Isso, de fato, é importante, muita gente está ministrando nas lives, essa coisa, é a declaração de Balfour. Por quê? Porque essa declaração de Balfour, que se deu em 1917, já perto do final da Primeira Guerra Mundial, nela, os britânicos anunciavam apoio ao projeto sionista de formar um Estado judeu na Palestina. No entanto, o projeto tinha ido grande entrada. A população de origem árabe que habitava na região. Ao longo das décadas de 20, 30 e 40, esse movimento se fortalece e a perseguição dos judeus, promovida pelo nazismo durante o Holocausto, viabilizou politicamente o projeto de fundação do Estado judeu, criado por meio da Resolução 8 da ONU. Claro, irmãos, embora eu acho incrível isso, algumas culturas, porque já havia alguns iranianos, inclusive liderança, dizer que o Holocausto é uma mentira, que não aconteceu. Alguns árabes dizem isso claramente. Se você ler alguma coisa, discutir alguma coisa, principalmente os iranianos, alguns líderes vão dizer que o Holocausto é uma mentira, né? Lamentável isso, né? Porque as provas são incontestáveis. Não tem como você negar que houve um Holocausto com uma matança de 6 milhões de judeus, né? Câmaras de gás, mortos por fuzilamento. Então, assim, a tragédia é muito grande. Você imagina, isso é um genocídio. Você vai acabar uma cultura através de câmara de gás, de experiência, tal, 100 milhões de judeus. Então, esse projeto sionista, ele ganha força durante a guerra, quando se ficou claro, né, o que acontecia. A gente estava conversando ontem, de carro, viajando, não sei se foi meio na volta, e como, por que o mundo da década de 40, primeira metade do século passado, sabendo o que acontecia com os judeus e outras culturas, né? Porque os outros morreram muito pouco. Eles mataram algumas pessoas, mataram o filho de Jeová, por exemplo. O Brasil matou muitos poloneses, vocês devem saber disso, né? Então, assim, como é que o mundo sabia disso e o mundo não se mobilizou para salvar? Então, é uma questão complicada isso. Eu aprendi, sem sombra de dúvida, tem muita coisa que acontecia, eram coisas escondidas, e muitas vezes documentadas aqui, mas algumas coisas eram claras, né? Eram muito claras em relação ao que acontecia. Okay? E aí eu queria dar uma pausa aqui, eu acho interessante a gente falar sobre isso, irmão, que nós chamamos de antissemitismo, e alguém já começa a chamar de antisionismo. O antissemitismo é antissemita. O interessante é que os árabes também são semitas. Nós falamos sobre isso. Mas o termo começou a ser cunhado apenas para os judeus. Mas também a gente já chamando de antissionismo. A palavra antissemitismo refere-se a uma versão criada por certos setores da sociedade, outros povos de origem judaica. Eles são povos semitas. O antissemitismo é tão antigo na sociedade quanto o judaísmo. Iniciou-se pelo ódio de populações de certos locais, a migração de judeus advinda de suas diásporas. Originalmente foram expulsões, escravizações e fuga de povos de judeus de seus locais de origem. Então, nós temos isso muito forte. E o mestre precisa estar para vocês. Eu preciso estar para vocês. Eu vi essa semana de ódio nazi de Deus fora em comunicação. E os crentes entraram a reportagem, né? E aí, onde foi acreditar depois da morte da moça por um quinto andar, Carol L., que era uma bolsonarista, que era homossexual, que se converteu em 70. Quer dizer, a galera que estava testando o ódio por judeus, nas redes sociais, implementou o ódio para com os crentes, mostra que o suicídio dessa moça por um quinto andar, porque estão vinculando a sua morte à sua conversão. E ela era homossexual assumida e ela matou-se.
E aí começou uma discussão nas redes sociais do mal que a cura gay faz com as pessoas que querem deixar a homossexualidade. Então, assim, tem um momento, eu não vou no Twitter, eu vou no Instagram, no Facebook, sou da velha guarda, Facebook, e Twitter, mas por outros, no Instagram, tem um momento que você não posso ver isso, não. Vai fazer mal. Porque o ódio é lindo, né? É muito grande. Ódio cujo Deus é um negócio assim, internacional, intergaláctico. O povo odeia aquele povo lá. Mas nós estamos vendo que não é uma coisa agora. É uma coisa antiga. E toda a diáspora que os judeus participaram, eles foram perseguidos desde a antiguidade. Né? Se for para tomando a nossa terra, nosso saber, nossa cultura, nosso dinheiro e tal, a gente poderia ser mais desenvolvido, mas aqui os judeus que mandam, tal. Então, assim, o ódio é grande, irmão. É grande para torar. Beleza não, né? Negócio. E é interessante, porque fomos crentes, como nós. Geralmente, falando, aí eu comecei a dizer, orem pela paz em Jerusalém, acabou essa infinita. Oremos pelo Estado judeu. Os crentes começaram a postar esse negócio. Os crentes esquecem de civis palestinos. Isso é outro papo, né? Eu espero que não haja nenhum crente dizendo assim, morte aos palestinos. E pode ter, irmão. Tem radicalismo de todos os lados. Agora, dizer isso na minha época, Samuel. Não vamos falar que apenas há radicalismo do lado muçulmano ou árabe. Há radicalismo também do lado de Israel, há radicalismo do lado cristão. Preciso que nós reconheçamos isso. E esse radicalismo vergonhoso, antibíblicos, eles se tornaram muito mais patentes no Brasil, depois dessas últimas eleições que nós tivemos aqui, e não adianta dizer que não é, porque é uma verdade. As pessoas, eu dizia ontem, que estavam conversando comigo de Coragem Nova. Quando você torna um ideologia seu ídolo, você se tornou. Tem que só voltar para a Escritura Sagrada. Nós não temos ídolo, nós temos um Senhor dos Senhores aqui na nossa igreja. Aí a gente esquece Jesus, esquece Bíblia, e aí entroniza uma ideologia na nossa vida e fica cego. Irmão, a gente tem uma coisa aqui, não. Você precisa ser bíblico. Não rasgue a Escritura Sagrada. Por causa de Deus. Eu estou falando aqui de radicalismo de tudo que é lado, irmão. Tanto da direita como da esquerda. Não rasgue. Não rasgue a palavra. Não entronize ideologia na sua vida. Isso aqui é um adendo que não está na palavra. Porque senão você vai se dar mal. Vai se dar mal. Ok? Tem um livro muito bom. Daí que esse livro, eu gosto de ler. Deuses falam. Porque ele modera, quem quer, fala sobre os dias aplasticantes. Ali ele vai dizer como vivemos numa sociedade idólatra e ególatra. E nós, crentes, discípulos de um homem chamado Jesus Cristo, nós somos chamados a servir. E Jesus Cristo está acima das ideologias roubadas em Jesus. Mas nós não podemos negar esse antissemitismo. Esse ódio, eu disse a semana toda, ele disse, que ódio da gota serena que esse povo tem de Israel e nos crentes. Porque eu vi um camarada aí, no assim. Quer dizer então que o primeiro avião que veio na FAB do governo foi com esses crentes. Eu não acredito que tirar esses crentes lá. Acho que o presidente vai levar a bomba cair nesse cabelo desses caras. Aí o outro foi embaixo. Os crentes são a escória da sociedade. Então nós estamos vivendo um momento em que eu disse, escuta o que eu estou dizendo para todos vocês. É bíblico que nós seríamos odiados. Jesus Cristo disse, para os seus discípulos, vocês serão odiados pelas nações. Se você quer ser queridinho na nação,
Você não é um crente. Porque crente não se coaduna com aquilo que a palavra diz. A palavra está dizendo assim, o crente assim, essa é a palavra. A crentaiada não pode estar querendo agradar A, B, C ou D. Você não vai agradar com o mundo lhe odeia. E vai lhe odiar ainda mais. Porque o mundo vem com as suas posições culturais, ideológicas, políticas, filosóficas. Estou pregando, irmão? E você dizendo assim, eu sou contra isso, porque a palavra de Deus está dizendo que isso aqui é pecado. Isso aqui é proibido. E o povo vai te odiar. Agora eu vou mais além, né? O povo não apenas está odiando os crentes, mas eles estão vendo o Cristo agora como inimigo. Então, eu posso odiar limites. E continuar minha vida odiando limites. Odiando ela. Vou fazer mal para comigo. E orar todo dia. Quem me odeia, quem alimenta, olha o coração morre. É escravo isso. Mas eu posso odiar o início e me tornar inimigo. É diferente. Quando eu me torno inimigo inicial, se eu vou fazer o possível para fazer mal a ela, eu vou detonar a minha visão, falar mal dela, vou fazer de tudo dela para ter a desgraça dela. Aí, então é importante que nós entendamos isso. Então, quando eu vejo crente, eu estou para escrever um artigo sobre isso, porque falta tempo. Quando eu vejo crente querendo agradar, você não vai agradar. Vou pegar um texto, você pode dizer que está fora do contexto. Paulo escrevendo a Timóteo, além do que Jesus já tinha falado, ele vai dizer assim: Timóteo, saiba de uma coisa, aqueles que querem viver piedosamente haverão de passar perseguição. Então, piedoso na palavra de Deus, ali não se entende santidade, de alguém íntegro, de alguém reto, de alguém que anda na linha, não concorda com as coisas erradas. Paulo está dizendo que uma velho, quer viver piedosamente, não vai viver na alça de mira, os seus inimigos o tempo todo, então fica assim o tempo todo. No primeiro momento tem pou. Então vamos acabar com esse engodo de que a gente vai agradar A, B, C ou D. Não vai não vem com essa não, porque não vamos agradar. Então esse óleo, ele passa a ser óleo agora claramente para crentes. Claramente para crentes. Muito forte. Muito forte. Bom, o Estado de Israel, vocês devem lembrar, ele é fundado através de uma resolução da ONU, ok? Em maio de 1948. Eu não vou falar muita coisa aqui, porque eu quero chegar lá na parte teológica, tá? Porque alguns estão querendo fazer isso. Mas uma coisa é relevante que a gente diga, né? O evento fazia parte da resolução das Nações Unidas, em 29 de novembro de 1947, olha só, implementou o plano de partilha da Palestina para substituir o mandato britânico. Planejava-se compartilhar a antiga província palestina otomana entre Israel e o Estado palestino, que agrupava a população da língua árabe. Então, isso foi o que a ONU decidiu. Interessante, estudando historicamente como os britânicos deixaram essa bomba na mão da ONU. Nós temos que entender, irmãos, que não existia a ONU, existia uma coisa chamada Liga das Nações. Depois da Primeira Guerra, a ONU é um organismo que surge pós-Segunda Guerra Mundial. Ela é recém-criada, né? Os britânicos foram uma grande civilização, com um poder muito grande, pertencia a eles ali, depois da queda do Império Turco-Otomano, eles deixaram as coisas na mão da ONU. Então, mais ou menos, isso era a Palestina, na África, esse primeiro mapa aqui, quando era protetorado britânico. A ideia, por favor, era que fossem criados dois estados, né? Israel, aqui, em amarelo,
laranja, e a Palestina não está de verde. Ok? Há um problema muito sério aí, né? Vocês entendem qual é o problema nesse mapa aqui? Aqui tem dois problemas, né, Valton? Primeiro que Jerusalém está no meio do Estado palestino. Aí Israel vai dizer que Jerusalém é a nossa capital. Não tem problema. E segundo é que eles estão ligados por uma pequena faixa de terra ali. Aqui é quando Israel é criado. Certo? Isso aqui não é levado a cabo. Eu vou mostrar a vocês por quê. Israel é criado. Fica a faixa de Gaza de um lado e aquilo que é chamado hoje de Cisjordânia do outro. Isso aqui eu vou falar depois, porque já é um mapa mais recente. Vamos lá. Os britânicos anunciaram o desejo de encerrar o mandato. A ONU criou um comitê especial para a Palestina. Esse comitê conduziu a audiência e fez um levantamento da situação, então publicou um relatório em 31 de agosto recomendando a criação de 2 estados, o árabe e o judeu, com Jerusalém sob a administração internacional. Jerusalém não seria capital de ninguém. Jerusalém seria uma cidade administrada pela ONU. Em 29 de novembro, a Assembleia da ONU votou 33-13, com 10 abstenções para adotar a resolução, recomendando essa partilha, e a divisão entraria em vigor na data da retirada americana. O plano de partição, isso é importante que os irmãos saibam, exigia que os Estados propostos concedessem plenos direitos civis a todas as pessoas dentro de suas fronteiras, independentemente de raça, religião ou sexo. Tanto os Estados Unidos como a União Soviética apoiaram a resolução. Os 5 membros da Liga Árabe que votaram na época votaram contra o plano. Entendeu? A agência judaica, o Estado Judeu de Informação, aceitou o plano. E quase todos os judeus da Palestina se alegraram quando isso. O plano de participação foi rejeitado pela liderança árabe palestina e pela maioria da população árabe. Reunida no Cairo em novembro e dezembro de 47, a Liga Árabe adotou uma série de resoluções endossando uma solução militar para o conflito. A Grã-Bretanha anunciou que aceitaria o plano de participação, mas recusou aplicar, argumentando que não foi aceito pelos árabes. A Grã-Bretanha também se recusou a compartilhar a administração da Palestina com a Comissão Palestina da ONU durante o período de transição. Em setembro de 47, o governo britânico anunciou que o mandato para a Palestina terminara à meia-noite de 14 de maio de 48. É importante que nós entendamos que o plano inicial da ONU, através de estudos, era a formação de quê? 2 estados. Quem não aceitou? Por que os árabes não aceitam? Os árabes não aceitam porque os árabes não querem Israel ali, irmão. Eu não estou fazendo. Mas eu fui Flavinho, disse, pastor, o senhor veio a caráter. Não foi, eu vinha com a camisa verde, aí ele disse, pé grossa, vai fazer calor. Aí eu disse, essa não está boa? Eu disse, tá. Eu não estou pensando em Israel. Eu amo Israel. Adoro a história de Israel. Amo como povo de Deus. E vou falar sobre isso. Mas também, irmãos, precisamos pensar nos árabes palestinos que estão na terra. Agora, nós temos que entender que a grande parte dos árabes que estão naquela região não toleram o Estado judaico naquela região. E não toleram. O Hamas, grupo terrorista que fez a desgraceira, no sábado retrasado, na sua missão, eles dizem: nós queremos aniquilar o Estado de Israel. O Irã, nós queremos aniquilar. O Irã não é árabe, o Irã é persa. Nós queremos aniquilar a nação de Israel. Vários extremistas que estão aliados nunca aceitaram a formação de Estado. Por isso, desculpa, Judeu, por isso que desde o início não queremos. Não aceitamos essa partida. Não queremos. Israel, quando a ONU bate o martelo, Ben-Gurion, disse: vamos voltar para a nossa nação. Uau! Voltou imediatamente. Voltou imediatamente, irmãos. E aí, a coisa ficou assim, ó, o plano de partilha, está lá, está vendo? Ó,
Plan of partition. Plan de partition. Espanhol, plano de partição. Sim? Plano de partida. Era esse aqui, ó. Agora é azul, né? Eu sou daltônico. Eu já sabia. Verde. Israel. E qual é essa? Marrom. Laranja. Seria o Estado Árabe da Palestina. Esse era o plano de partida, Paulo. Era o plano árabe da partida. Mas os árabes não aceitaram. Escute só, os árabes não aceitaram. A ONU disse que o Estado de Israel está criado, inclusive sob a presidência de Oswaldo Aranha, brasileiro. E Ben-Gurion, que era um amigo que estava por trás disso na época, disse: vamos colar e a gente toma conta do lugar. A ONU já aprovou. E eles foram. Agora é interessante, irmãos. Isso aconteceu em 48. Quando Israel se declara sua independência, nós estamos aqui. A Liga Árabe, Arábia, Egito, Jordânia, Iraque, Síria e Líbano, imediatamente atacaram Israel por todos os lados. Eu não sei se você já estudou a história das guerras árabes. Israel não tinha sequer um exército formado, mas Israel venceu a guerra. Claro que teve ajuda, teve ajuda, principalmente para a americana. Derrotou a coalizão e houve um tratado de paz. Nessa guerra, Israel fez mais do que deveria fazer. Apenas não se defender, mas já conquistou algumas concessões de guerra. Em 1956, Israel, Reino Unido e França, eles entram em guerra agora com o Egito, começou movimentações na terra no canal de Suez. Houve novamente um tratado para uso do canal de Suez, né? Mas apenas adiou a invasão egípcia de Israel, que vai acontecer em 1967, na famosa Guerra dos 6 Dias. A famosa Guerra dos 6 Dias, esses 4 estados aí começaram a se movimentar a partir da liderança do Egito para invadir Israel novamente. Egito, Jordânia, Iraque e Síria. Eles estavam se movimentando nas suas tropas ainda. E aí Israel faz aquilo que eles estão usando em todas as décadas. O que eles chamam de guerra preventiva. Ouviram isso? Viram o que eles fizeram na Síria agora? Eles foram e bombardearam os aeroportos da Síria, em Alepo. Por quê? Porque a movimentação era para atacar. Quando eles perceberam que esses 4 estados, países, estão movimentando suas tropas, eles entraram em guerra com esses países, bombardeando a Força Aérea Egípcia, bombardeando a Força Aérea Jordaniana, e aí eles ganharam essa guerra que foi travada em 6 dias. Aí, ó, eles tomaram a faixa de Gaza, que era, e quem comandava a faixa de Gaza nessa época era o Egito. Israel tomou a Península do Sinai, tomou as colinas de Golan da Síria, e chegou em Jerusalém Oriental e invadiu a Cisjordânia. Mesmo com a resolução posterior da ONU, que Israel deveria devolver esses territórios, eles continuaram sob seu domínio por algum tempo. Na verdade, o que Israel vai fazer, eu não vou falar sobre isso, que vai tomar tempo, eu vou passar agora para ir para a parte da noite, são 11h40, eu quero ir para casa almoçar. É que eles vão devolver as penínsulas, as colinas, e vão devolver a península do Sinai para os egípcios. Eles também saem de Gaza. Não saem de Gaza. Eles continuam apenas na Cisjordânia. Ok? Eles saem de Gaza, cercam Gaza e deixam Gaza sob a liderança daquilo que é chamada de Autoridade Palestina. E está acontecendo lá na Cisjordânia. Compreende isso? Sim, a Autoridade Palestina comandava a Cisjordânia, comandava a faixa de Gaza, até que o Hamas e o Fatah se levantaram na faixa de Gaza, e o Hamas, um grupo mais extremista, derrotou o Fatah, mandou o Fatah embora, o Fatah foi lá para a Cisjordânia. E o Hamas, que era o partido político, se tornou muito terrorista. Pode fazer história.
E quem comanda a faixa de Gaza hoje é o Hamas. É o Hamas. Certo? E há uma última guerra, chamada Guerra do Yom Kippur, o dia do perdão. Egito e Síria invadem Israel. E Israel, mais uma vez, ganha essa guerra. Derrota seus inimigos. Aqui são as conquistas israelenses depois da Guerra dos 6 Dias, essa parte mais escura, por o que eles conquistaram. Aqui é a faixa de Gaza, ok? Aí Israel, você deve lembrar que eles cercam isso daí, e eles colocam uma zona tampão definida por Israel. E Gaza é uma pequena faixa, onde hoje vivem cerca de 2 milhões e 500 mil pessoas. É óbvio que não tem mais essas pessoas, que as pessoas estão saindo de lá. E eu vou passar isso aqui fala sobre, eu vou mandar isso para vocês. Eu mando para a Sumaia e ela manda para vocês. O importante é que se diga uma coisa, né? Que Israel controlou Gaza durante 38 anos. E ali havia 21 assentamentos judaicos. Mas em 2005, eles tiraram todos os judeus da faixa de Gaza. Hoje não há judeu na faixa de Gaza em assentamento. Eles tiraram todos, né? Desde então a região está sob o controle do Hamas, né? Que domina, como eu disse a vocês, Cisjordânia. Ela nasceu com determinação da ONU, faria parte do futuro Estado palestino. A região foi tomada pela Jordânia, que ela vencia em 48, na Liga Árabe, mas em 67, na Guerra dos 6 Dias, Israel toma de volta. Aí é diferente, porque na Cisjordânia existem muitos assentamentos judeus. Eles tiraram o judeu de Gaza, mas os judeus permanecem lá na Cisjordânia. Desde 93, existe um controle político da autoridade palestina. Aqui, irmãos, nós temos a Cisjordânia. E é interessante você perceber que Jerusalém está bem no entrave aqui, ó. Bem aqui, ó, Jerusalém. E quem domina Jerusalém hoje são os judeus. Mas eles permitem. Vocês sabem disso, né? Os muçulmanos cultuem lá no domo, na rocha. Os judeus vão com um pedaço do mundo das alimentações. E os cristãos têm o seu bairro lá, formam as igrejas, principalmente os católicos, né? Então, e os cópicos também. Então, assim, está nesse andevô. Chegamos na parte que interessa. Aspectos teológicos, escatologia. Por que os eventos que envolvem a nação de Israel despertam tanta atenção? Por quê, irmãos? Quer dizer, porque tem a ver com o final dos tempos, irmão. Aí foi chegando entrevista, até o pessoal que não é crente chamando, não apenas para entender, né? Mas falando sobre essa questão do fim do mundo, porque Jesus vai voltar, e agora? Magedon, Gog, Magog, não sei o quê. Rapaz, é tanta coisa, eu vou chamar rima, meu Deus. Se o pessoal não entende Bíblia, ele entende teologia. Vocês compreender, irmãos. As Escrituras. Este não é um estudo teológico, bíblico-teológico. O homem que entende teologia escatológica é o cunhado de Jairo, que já veio aqui. Qual é o nome dele? Davi. Eu não sei se ele falou sobre isso, mas ele é o homem para isso. Terminou, mais. Sim, fora cuidado também. Foi? Pronto. Eu não sei qual é a linha teológica dele. Até perguntei a Aldo já. Porque eu não sei da missão. Não sei qual é a linha teológica da missão. Os nazarenos não têm uma linha teológica escatológica fechada. Os nazarenos, você vai encontrar nazareno, eu vou explicar sobre isso. Amilenista, pós-milenista, pré-milenarista e pré-milenarista histórico como eu. Aí o que aconteceu? Irmãos, é preciso, aqui vai uma colocação para vocês. Recebam com amor e com graça. Doutor Augusto Nicodemos, nada contra o meu querido irmão em Cristo, chega lá e diz assim: Deus não tem dois povos.
A minha corrente diz que agora Deus trata com a igreja. E acabou. Aí os crentes, porque é doutor Augusto Nicodemos, desculpa o desabafo. Assim, Israel, ainda bem, doutor Augusto Nicodemos disse isso. Irmão, doutor Augusto Nicodemos, ele expõe o pensamento dele a partir de uma linha teológica que ele professa, que é o amilenismo. O amilenismo não faz distinção entre igreja e Israel. O amilenista, não milênio. Não crer no milênio na terra. Para eles, Jesus está reinando já no céu. Milênio é aquela passagem que tem lá no Apocalipse de 1000 anos, que tem pelo menos 5 interpretações diferentes. Ele advoga a quem ele crê. Eu chego aqui hoje de manhã e digo assim, eu não advogo o pensamento dele, como eu não advogo. O meu pensamento eu digo assim, eu ainda sou um pré-milenarista histórico. O que é que crê o pré-milenarista histórico? Na minha concepção, ele crê que haverá um milênio na Terra. Só que ele não é como os dispensacionalistas ou pré-milenaristas supra-sumo, e acredita que vai ser literalmente de 1000 anos. Eu não creio. Vocês entendem isso? Aí vem o dispensacionalista. O dispensacionalista, que é a corrente mais forte que nós temos no meio dos pentecostais, entre eles, os assembleianos, porque são supra-sumo dispensacionalistas, e alguns batistas regulares. Eles vão dizer, não, Deus trata assim com 2 povos. Deus trata com Israel e trata com a igreja. A igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, e na tribulação Deus vai tratar com o povo de Israel. Beleza? Agora, veja aqui. Eu nem tratei com essas correntes teológicas. Eu tratei com aquilo que nós chamamos de correntes de aliança. Eu nunca dei um estudo aqui sobre alianças que Deus tocou. Mas estudando recentemente, eu disse, rapaz, eu preciso falar com o meu povo sobre isso. Então, primeiramente, nós temos lá em cima a nação de Israel e a igreja. Eu não vou falar sobre a igreja para adorar. Beleza? Vocês vão receber isso, vocês estudam. Vamos só focar em Israel. Dispensacionalismo. Geralmente são os pentecostais clássicos. A nação de Israel. Aí veja lá, Deus propôs trabalhar com 2 povos diferentes. Israel e a igreja de diferentes maneiras. É através da atual nação de Israel que Deus cumprirá suas promessas de terra e bênção aos patriarcas e ao povo judeu. Assim creem os dispensacionalistas, irmão. Vocês estão entendendo? Mas vamos ver aqui do lado, só eles. A igreja é uma obra espiritual separada da obra terrena de Israel com a nação política de Israel. Ou seja, Deus está tratando de 2 formas. Compreendem isso? Vamos lá. Por meio dessa obra espiritual, Deus está colocando judeus e gentios em relação com Ele mesmo, por meio de Jesus. Agora veja, está errado a tribulação ali. Durante a tribulação, Deus retirará a igreja e retomará a sua obra com quem? A nação de Israel. É assim que creio. Por isso é sensacionalista. É por isso que tem essa confusão nas redes sociais. Jesus está voltando, não sei o quê. Aí, o aliancismo, que é defendido por amilenistas, pós-milenistas, alguns pré-milenistas históricos. Deus sempre teve um plano e um povo. Amém? Amém. Toda a obra de Deus com a nação de Israel foi preparatória para a revelação de si mesmo, por meio de Jesus, e para a sua obra por intermédio da igreja. Vamos lá para o último ponto agora. Algumas pessoas dessa linha teológica esperam que um avivamento espiritual leve muitos judeus à fé em Jesus Cristo como Messias antes do tempo do fim. Eu estou aí. Eu estou nesse grupo aqui. Eu sou pré-milenarista histórico. Estou nesse grupo aqui. Eu creio que antes, eu sou pós-tribulacionista. Os pré-milenaristas históricos são pós-tribulacionistas. Eu creio que antes da vida de Jesus, que está perto, com os sinais de constitutivo, judeus serão salvos. Mas judeus e julianos serão salvos, não é porque Deus tem um trato especial com ele no sentido salvífico, mas eles serão salvos por crerem em Jesus Cristo. Agora preste atenção.
os meios que Deus irá fazer isso para que os judeus creem em Jesus, eu não sei. Eu sei que eu vi um monte de soldado cantando para Yahvé. Yahvé não é Jesus. Eles estão cantando para o Deus. Eles creem. Eles não creem em Jesus como Messias. Eu não estou dizendo que no momento de aperto, alguma coisa possa acontecer e eles comecem a crer em Jesus. Tem um texto muito clássico sobre isso, irmãos, que está em Romanos. Abra a sua Bíblia aí, por favor, para a gente só ler a Bíblia aqui. Os irmãos estão querendo ir embora, sei lá. Terminando, irmão. Romanos 11. Paulo está falando para Israel. E, por favor, Israel aqui é o Israel étnico. Eu estou fazendo questão de fazer a distinção. É o étnico, é o povo. Deus está tratando com a corporação. Esse texto 9, 10 e 11, nós temos que entender que desde o começo, Paulo está tratando com o povo. Com etnia, com corporação. E Paulo deixa claro em várias passagens de Romanos o quanto Deus ama Israel, Deus deu a palavra para Israel, deu os profetas para Israel. Você sabe disso. Porque Paulo está tratando sobre justificação pela fé. E os judeus poderiam se gloriar e dizer: nós temos a lei, nós temos o profeta. É por isso que Paulo iguala judeus e gentios e diz: vocês são salvos pela fé em Jesus Cristo. Mas Paulo deixa claro, meus irmãos, que eles rejeitaram a justiça de Deus, capítulo 10. Mas Paulo está dizendo, meu irmão e irmã, a partir do capítulo 11, que ele deseja que esse povo chegue à graça, o conhecimento, a eleição de Deus, de Jesus. Verso 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem de modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação dos gentios para pô-los em ciúmes. Aí Paulo vai dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que a incredulidade judaica oportunizou para que os gentios fossem enxertados, porque a videira lá, o ramo verdadeiro foi quebrado, e as bravas que somos nós fomos enxertados, louvados seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora veja só, a partir do verso 25, ele vai dizer: porque não querem nós ignoreis esse mistério, para que não sejais prejuízos em vocês mesmos, e veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará para fora as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto evangelhos são repetidos por vossa causa, quanto por eles são amados por causa dos patriarcas, porque os dons da vocação de Deus são irrevogáveis, porque assim como vocês também outrora foram desobedientes a Deus, mas agora foram alcançados pela misericórdia, aleluia, à vista da desobediência dele, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista de que a vocês foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Todos aqui são quem na interpretação desse texto? Gentios e judeus. Então, meus irmãos, eu creio. Aqui tem um último ponto que é muito parecido com o outro, o neo-vencido. Eu creio, por bem, e muitos teólogos creem, que Deus vai salvar em parte a nação de Israel. A nação que eu falo é povo. Se dentro dessa economia de tratamento de Deus,
Ele vai nascer com o Estado de Israel, eu não sei. Inclusive, eu fui pesquisar grande parte dos teólogos da escatologia e a pergunta era: o Estado de Israel interessa? O Estado de Israel interessa a escatologia? Não, não, não e não. É o povo de Israel como etnia que interessa a Deus. Volto a repetir agora como historiador e alguém que gosta da escatologia e da teologia. Se nesse trato para a redenção deles, Deus vai usar o que está acontecendo ao longo da história e ao longo dessa questão de Estado, de guerra e tal, só Deus sabe, porque Ele é soberano. Agora volta e rejando. Quando eu olho a história desse povo, eu estou falando povo, e vejo o que eles passaram e o que acontece na modernidade, eu estou dizendo ao Simar, eu não posso deixar de dizer que a mão de Deus está ali. Eu não posso deixar. Porque nós temos, em todas essas adversidades, esse povo se levantando e levantando-se como uma fênix assim. Sendo guardado. Vou indicar para vocês, irmãos, que o livro é a primeira conexão a respeito do trato de Deus com o povo de Israel, com o livro do pastor Franco Ferreira. Franco Ferreira é o pastor batista, um benedito, citou a linha dos reformados. Ele é reformado. Grande parte dos reformados tem a mesma visão que o doutor Augusto Nicodemo. Israel não tem nada a ver com eles, tudo já se cumpriu, e tal, e tal, e tal. Mas no meio dos reformados, existem alguns, como Frank Ferreira, que não querem isso. E ele escreveu esse livro belíssimo, O Amor Viciante, onde ele faz um registro histórico de Israel desde o seu nascimento até a contemporaneidade. Mas é um livro profundamente bíblico, profundamente teológico, no sentido de esclarecer algumas dúvidas que possam parar no nosso coração a respeito desse trato com o Senhor. Eu quero terminar dizendo assim, que alguns podem perguntar, pastor, e essa guerra? Irmãos, vocês têm lido. Quem entende de geopolítica, quem entende de política, quem entende de força armada, quem entende dessa coisa toda, dizer que isso é incômodo. É difícil. É difícil. E eu não vejo uma solução, infelizmente, rápida e que seja consenso para as partes envolvidas. Eu não vejo. O que aconteceu com o Hamas foi uma coisa terrível, de violência desmedida, de crianças mortas, decapitadas, cheias de mulheres, mortes de anciãos. Primeira coisa. Israel é vida numa só porção inigualável. Você pode me perguntar, pastor, o senhor concorda com Davi? Não gostaria que fosse assim. Não gostaria. Para mim, a população civil sofre as mortes, as plagas. Não é desejável. Se alguém deseja a morte para alguém, ele tem problema com o seu coração sério. Principalmente se ele é cristão. Os séculos não estejam. É uma guerra hoje desigual. Mas, eu me lembro da frase do Walter Benjamin, primeiro-ministro presente. Se os árabes palestinos baixarem suas armas, agora é a paz. Mas se Israel baixar suas armas, vai desistir. É na teoria deles. Então, isso é uma realidade. Eu espero que haja sensibilidade nas autoridades judaicas. Eu espero que
vem correndo, não está tendo, e a iminência da invasão por terra, a faixa de trás, e eu não tenho que Deus entrar na dimensão, buscar os seus patrícios, todos eles, pequenos, e a população civil, e a sofrem em pratos de ferro, pequeníssimo, não tem de onde sair. O Egito tem uma fronteira fechada. Ele não quer essa vazão para o seu lado. Vamos ver. Nossa oração tem que ser em relação com paz. Nós vamos dizer, outras as perguntas possíveis, imagináveis e inimagináveis que vocês possam querer fazer. Vocês perguntam a Walter, eu era dito no assunto, Joselito, Chagatara, a Emanuel, se não daí responder todas as perguntas. Acho que ela vai falar.